convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 33. Jeremias, no capítulo 33, a partir do versículo 1. Jeremias 33, a partir do versículo 1, esse que encontraram, amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, a segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer, o Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Pode sentar, que eu te chamo a Deus. Aleluia. Como já foi dito, nós estamos comemorando 410 anos desde a primeira igreja batista fundada ali na Inglaterra. Ali atrás nós temos alguns personagens, pastores, teólogos, batistas, que já morreram, outros que ainda estão vivos, algumas mulheres também, com seus testemunhos. E o cristianismo, ele é histórico. A Bíblia, ela foi encerrada já tem muitos anos. Então, a história continua sendo escrita por Deus. A diferença de nós para aqueles que estão na Bíblia é que eles desfrutaram o tempo que a Bíblia estava sendo escrita. Nós desfrutamos o tempo que a Bíblia já foi completa. Mas Deus é o Deus da igreja. Eu digo isso porque muitas pessoas pensam que Davi, Jacó, Eliseu, eles eram super poderosos, não tinham falhas, fraquezas, mas eles eram seres humanos como eu e você, com suas limitações, falhas, e tanto que todos que Deus chamou sempre tinham alguma coisa a dizer: Deus, eu sou pequeno, logo eu, tanta gente. Então, Deus continua escrevendo a história. E hoje, nós estamos aqui para entender o que é ser batista. Por que eu digo isso? Existem muitas igrejas com a placa batista, mas nem todas são batistas de fato. Por quê? Porque muitas pessoas, quando plantam a igreja, abrem a igreja, colocam o nome da igreja que já existe, para que as pessoas sintam confortáveis de ir até aquele lugar. Então, o nome batista, assim como o nome Assembleia, Presbiteriana, Luterana, Metodista, é um nome forte, porque são igrejas que já têm um tempo de história. Mas essas pessoas, muitas vezes, plantaram uma igreja e colocam o nome batista, não são batistas. Então nós escolhemos esse nome ali em abril, quando nós iniciamos o trabalho, como a nossa irmã Jéssica falou, ainda nas casas, e nós escolhemos esse nome batista. Por quê? Não porque é bonito, mas porque tem um significado. Então, observe que eu poderia escolher qualquer nome, mas escolhi Batista. Por quê? Porque desde cedo, quando entrei na igreja, eu gosto de estudar as religiosas. E gosto de estudar as igrejas também. Então, já estudei os presbiterianos, já estudei os assembleanos, já estudei os batistas, metodistas, luteranos, presbiterianos e tantos outros. E eu me identifiquei mais com os batistas. Não só pela sua história, porque cada igreja tem a sua história, mas pelas doutrinas, pelo que eles criam, como eles interpretavam a Bíblia. Então não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha que teve um pensamento, uma reflexão para escolher esse nome. E como nós estamos aqui, as pessoas vão se perguntar: por que vocês são batistas? E nós temos que ser capazes de responder essa pergunta. Então, observe que antes de nós entrarmos aqui um pouco nos batistas, eu
eu queria trazer uma reflexão do trecho que nós lemos. E é interessante que a Bíblia diz que o Senhor chega a Jeremias segunda vez. E Jeremias estava fazendo o quê? Encarcerado. Mas a forma que Deus se apresenta a ele é meio estranho, porque Deus diz o quê? É eu que faço essas coisas. É eu que formo essas coisas. Eu sou o Senhor. O que Deus estava dizendo a Jeremias é: sabe essa situação que o meu povo está vivendo? É eu que formei essa situação. Foi eu que preparei essa situação. Porque eu sou o Senhor. Então o que é que nós aprendemos aqui? Não é porque algo ruim veio na nossa vida que é de Satanás. Porque coisas ruins também são permissão de Deus. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para nos ensinar coisas que nós não aprenderíamos de outra maneira, só com a dor, só com a luta, só com a dor. Quer ver o detalhe? Tem atributos de Deus que, se Deus me salvasse, levasse você para o céu, se deixar você aqui, você não entenderia esses atributos. Você não desfrutaria desses atributos. Quer que eu diga um? Misericórdia. Se Deus levasse para o céu, como é que você entenderia a misericórdia? Se você já estaria lá com o corpo glorificado, perfeito. Mas nós hoje, quando pegamos, o que é que nós dizemos? Deus tem misericórdia de mim. E aí Deus vem com a sua misericórdia, nós entendemos. Como é que nós entenderíamos a bondade de Deus e dar coisas boas a pessoas ruins? A pessoas que mal oram, não vão à Bíblia, não vão no culto, mas mesmo assim ele continua conosco. Como nós entenderíamos a graça de Deus dar coisas a nós que nós não merecemos, como a salvação? Como nós entenderíamos o perdão se não caísse, se não pecasse, se não falhasse? Como nós entenderíamos que Deus nos perdoou? Como nós entenderíamos a paciência de pessoas limitadas, fracas, que a todo momento está falhando, pecando contra Deus, mas Deus, Ele mostra-se paciente. Ele estende a sua paciência, porque Ele acredita, Ele tem um plano para a nossa vida. E é isso que Deus está dizendo a Jeremias: ei, Jeremias, eu que formei toda essa situação na sua vida. Eu que formei toda essa situação em Israel. Sabe por que você está no cárcere? Porque eu escolhi para ser profeta, para anunciar as minhas verdades e chamar o povo ao arrependimento. E eu, Jeremias, sabia que o povo não iria me ouvir e iria me chicotear e colocar você no cárcere. Tudo era um plano de Deus. Quem aqui quer ser usado por Deus? E se Deus escolheu um plano de dor, mas que você seja usado, você quer? Você quer ser usado por Deus? Deus dizer: olha, irmã, eu tenho um plano, vou te usar poderosamente. Agora tu vai chorar, tu vai sofrer, mas quando eu te visitar, tu vai sentir a minha presença, tu vai receber a revelação de Deus, tu vai receber a minha palavra. Você irá. Jeremias não poderia dizer nada, porque quando Deus chega a ele no capítulo 1, o que é que Deus diz? Jeremias, eu te levantei como profeta, não diga que tu és uma criança. E Deus diz a ele: e muitos vão pelejar contra você, mas não vão prevalecer, porque eu estou contigo. Quando Deus chama Jeremias, já dá lá no norte do plano. Vai ser difícil, vai ter luta, vai ter choro, vai ter lamento, mas eu estarei contigo todos os dias da sua vida. E tu vai ser o profeta que, quando tu mandar arrancar, vai arrancar. Quando tu mandar edificar, vai edificar, porque a minha palavra estará em teus lábios. E agora Jeremias está no cárcere, talvez martelando a mente. Por que eu estou aqui? Eu não fiz nada errado, eu só disse o que o Senhor mandou falar. Mas aí eu cheguei e lembro: Jeremias, quem forma essas coisas sou eu. Lembra do que eu te disse? E aí, outra coisa Deus fala: busca, invoca-me, e eu te mostrarei coisas grandes e ocultas. Sabe o que nós aprendemos aqui? Quando nós estamos abatidos, tristes, nós não queremos orar. Queremos distrair a mente. É a geração que quer distrair a mente. No celular, no WhatsApp, no Instagram,
Instagram, assiste uma série, assiste um filme, para distrair a mente atribulada, para esquecer os problemas. Mas Deus está dizendo a Jeremias, e está dizendo a você essa noite, quando você estiver no caso, passando a diversidade, quando você passar no meio e começar a buscar o meu nome, eu vou te mostrar coisas grandes, coisas ocultas que não sabem. No momento de dor, no momento de angústia, aí que nós devemos dobrar os nossos joelhos e buscar o nome do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para a nossa vida. Para sermos batistas, nós temos que crer na história e crer nos princípios. Quando nós abrimos a primeira igreja, a Batista Ágata, muita gente disse, agora vai ser bom. Por quê? Porque a Batista foi no âmbito do povo. A Batista é a estética. É a veste. Batista não é isso. O que define se você é ou não, ou uma igreja é ou não batista, não é as roupas do prédio. Não é as roupas que o povo usa. Não é os louvores que são cantados. Não é a forma que é pregada. Mas o que define é se aquele povo entende a sua história e se ele crê e vive os princípios no dia a dia. Isso é ser batista. Então, a história batista tem 3 teorias. Primeiro, que nós viemos de João Batista. Eu ouvi isso do meu amigo pastor. E, infelizmente, com muito respeito a ele, é errado. Nós não viemos de João Batista. Nós não viemos de João Batista. Outros dizem que nós viemos dos anabatistas. Tivemos contatos com os anabatistas, mas não viemos dos anabatistas. Tivemos contato com eles, eu vou explicar daqui a pouco esse contato, quem é os anabatistas. Temos algumas semelhanças com os anabatistas, e muitos dizem que nós viemos dele, porque os anabatistas batizavam adultos, e os batistas começaram a batizar adultos também. Algumas coisas que os anabatistas criam, nós também cremos. E aí as semelhanças, mas nós também não viemos dos anabatistas. E de onde viemos? Viemos da Inglaterra, século XVII. E antes de falar aqui um pouco da história, existem 4 datas que todo batista tem que saber. Primeiro, 1612, a primeira igreja batista, na Inglaterra. Segunda data, 1871, primeira igreja batista em solo brasileiro, Santa Bárbara, São Paulo. 1882, primeira igreja batista na Bahia, Salvador. E nas décadas de 60 e 70, ou seja, de 1955 a 1975, os batistas receberam uma visitação do Espírito. Eles foram renovados, os dons começaram a aparecer. Então, essas 4 datas nós devemos compreender e entender. Então, vamos para a história. Então, qualquer pessoa que diga que nós viemos antes da reforma é errado. Nós somos herdeiros da reforma protestante. Escute. Se nós entendemos que Lutero ele vai fixar 75 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. E dali, o povo pensa que a reforma foi só na Alemanha. Ela começa a se espalhar pela Europa. A reforma vai nos Países Baixos, Inglaterra e outros países como a Escócia e vai se arrastando. E observe. Chegamos em 1612. Quando a primeira igreja batista foi inaugurada. Mas antes disso, como é que aconteceu? Nós não viemos da igreja católica. Nós viemos da igreja anglicana. E o que é uma igreja anglicana? É a igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra é chamada de igreja anglicana, igreja apostólica da Inglaterra. Não é a igreja apostólica romana, como os católicos. É a igreja apostólica da Inglaterra, que são anglicanos. Os anglicanos são protestantes ou católicos? Tem muita dúvida, são anglicanos. Certo? E é o que acontece. Um rei chamado Henrique VIII, ele casa com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão é
E antes de morrer, vai dizer o quê? Nós não somos mais católicos. Nós somos a igreja da Inglaterra. E ontem o Papa que dá o negócio aí, veio recasar e falar o quê? Agora eu sou o dono da igreja, eu sou o dono desse país, não tem mais nada a ver com os católicos nem com o Papa. Agora essa igreja é a igreja da Inglaterra. E eu sou o chefe. Eu sou o principal pastor e o líder religioso. Então ele junta religião e política. Ele é quem manda. Mas só que ele morre. E aí quem é que vai assumir? O homem, 15 anos de idade, Eduardo VI. Só que o mentor de Eduardo VI era protestante. E aí é com Eduardo VI que os protestantes começam a ganhar força na Inglaterra. E lembrando, quem eram os protestantes na Inglaterra? Luteranos, que vieram do Lutero, Zwinglianos, que vieram de Zurich, na Suíça, de Zwingli, os calvinistas, que vieram de Calvino de Genebra, já estavam todos ali, os anabatistas, estavam tudo ali. Só que eles viviam clandestinamente. Eu não podia dizer que era protestante, ele morreu. Mas aí, quando Eduardo VI assume, e ele é protestante, aí começa a trazer esse pessoal para o parlamento, dá carros a eles, consagrados, e aí começa a reforma na Inglaterra, de fato. E aí começa a reforma. E aí o que vai acontecer? Nós chegamos, Eduardo VI já tinha deficiência, vai morrer. Quem assume? Maria Sanguinária. A mãe já tinha sido afastada do castelo. Essa mulher católica roxa, o que é que ela faz? Nada disso. Aqui não vai ser reforma coisa nenhuma. Manda matar todos os protestantes. E ela coloca na estátua e queima vivo. Mais de 250, muito vivo. E aí os protestantes usou para não morrer, porque eles começam a exercer a sua fé clandestinamente. Se eu falar sobre protestante, eu vou. Então eu vou ficar aqui e tentar influenciar. E ela chamada Maria Sanguinária, porque ela perseguiu e matou muitos cristãos. E aí, nesse tempo da Maria Sanguinária, o que é que os cristãos protestantes fazem? Começam a viajar. Ir para a Holanda, ir para a Alemanha, Genebra, foge. Por quê? Você é perseguido. Ela está matando todo mundo. Ela diz: agora nós somos católicos. Vai, vira tudo que é protestantismo e coloca tudo de novo católico. Aí a mente do povo fica perturbada. Uma hora nós somos católicos, outra hora nós somos protestantes. E a que acontece? Ela morre. E aí vem a irmã Maria Elizabeth, que é protestante. Aí ela viu o quê? Qual é o seguinte? Nós não queremos mais sangue, nós não queremos mais corpo. Nós vamos juntar o catolicismo e o protestantismo. O corpo vai ser católico, ou seja, botar a roupa que os pastores vestem, a mesa da ceia vai ser católica. Agora a doutrina vai ser protestante. Fica ótimo. Aí, há o tempo de paz. Por quê? Porque católico e protestante ligado. Ela é uma política. O protestante vai dizer: não é mais sério. E aí o que acontece? Vem um grupo chamado puritanos. Que esse é o nome pejorativo. Eles diziam que a reforma não está concluída. Por exemplo, só 80% da reforma, mas é 100%. Aí não tem elementos católicos, nós temos que remover o culto. E aí o povo diz: vocês são os puritanos, vocês querem purificar a igreja. E aí Elizabeth diz: não, vamos continuar da mesma forma. Só que Elizabeth volta. Quem é que vem agora? Você já viu a Bíblia aqui? James? Meu rei James. Fizeram amigos os puritanos, que James, que fez a Bíblia, os puritanos eram a ele, ele colocou aquela Bíblia como oficial da igreja da Inglaterra. Só que James não queria nada com o protestantismo. E ele disse: não vamos purificar nada, vai comprar o brinquedo. Esse grupo puritano, que era um rebelde batista. Os puritanos se dividem em dois grupos. Os conformistas, quem são os conformistas? Eles vão dizer assim: não sai da igreja não, vou continuar na igreja orando, porque Deus vai mudar o lado. E os puritanos separatistas, quem são separatistas? Aqueles que disseram: nós não vamos continuar orando, nós já esperamos anos, então não tem nada. Então nós vamos sair da igreja da Inglaterra. Eles vão para onde? Para
está vendo que tem uma coisa errada na igreja e dois grupos vão se dividir. Aqueles que dizem, não tem coisa errada, mas eu estou orando a Deus e amanhã Deus vai fazer. E aquele grupo que diz, eu não tenho mais paciência, eu vou sair. Sempre tem, em toda igreja. E foi o que aconteceu com os puritanos. Eles começam a fazer igrejas independentes da igreja da terra. Só que quando o King James sabe, não dá nada bem. Ou seja, tem fugido, não dá para ficar nada bem. E aí eles vão para a Holanda. Aquele rapazinho ali, que é o Thomas Hicks e John Smith, vão para a Holanda com aproximadamente 30 membros. E lá eles começam a congregar, só que eles vão chamar de batistas. Só que o John Smith é meio doido da cabeça. Por quê? Na igreja anglicana batizava criança. Ele batizava criança. O que ele faz? Batiza errado. Se auto-batiza e batiza todo mundo na congregação. Quando ele chega lá, aí ele tem. Ele se encontra com os anabatistas, que são os menonitas, que também é um grupo estranho. E aí ele diz, está tudo errado. Ele está certo esse grupo. Ele é um cara meio doido. Ele não tem sustentação no que ele tem. E aí ele diz, ó, agora eles vão nos batizar de novo. Nós batizar tudo errado. Eu não podia batizar porque não posso me batizar e batizar vocês. Então eles vão nos batizar. Aí Thomas Helms, que é o primeiro batista, é o fundador, diz que eu não vou ficar com você não. Pega 10 pessoas e vão voltar para a Inglaterra. John Smith está doido. E é um cachorro, teólogo. Ele começa a escrever, dizer que não crê na Trindade, que não crê que nós somos salvos pela fé em Jesus. Ele é um cara meio equivocado. Então, por isso que nós não vemos os anabaptistas, porque John Smith teve contato com eles e ia colocar tudo a perder. Mas aí o amigo dele, que era cofundador da igreja, disse, não, você está errado mesmo, nós vamos voltar. Ele volta com 10 pessoas para a Inglaterra, em 1612, e ali ele inaugura a primeira igreja batista, na Inglaterra, em Scotland, com aproximadamente 10 irmãos. Na cidade, ali em Londres, na cidade de Spitalfields, Londres, em 1612, a primeira igreja batista com Thomas Helms. Com Thomas Helms é o pai dos batistas. Ele foi e fez, inaugurou ali a primeira igreja batista. Então, de onde veio os batistas? Da Inglaterra, do século XVII, do movimento puritano que queria purificar a igreja da Inglaterra, separatistas, ou seja, aqueles que não tiveram paciência mais de esperar Deus fazer. Eles saíram, foram, colocaram a sua própria igreja e continuaram o trabalho, acreditando que o Senhor ia fazer. E deu certo. Hoje, a igreja batista está espalhada pelo mundo e os movimentos de igrejas, os maiores são os assembleanos e os batistas. Então, aquela igreja com 10 pessoas se tornou esse movimento enorme que existe hoje. E se Thomas Helms não combate John Smith, aí seria outra coisa. Nós seríamos hoje uma seita e não uma igreja bíblica. Mas graças a Deus que aquele homem está no meio deles e combateu e saiu. Então, quando me perguntarem de onde vêm os batistas, lembre-se, nós viemos da Inglaterra, do movimento puritano separatista. E olha o que acontece. Em 1871, a primeira igreja batista no Brasil, Santa Bárbara, São Paulo. Veio um casal missionário, planta a igreja e começa a fazer o trabalho. Só que tinha 5 anos os batistas não conseguiram ter eles. E aí vem um casal chamado William Wagner. Em 1871, fundaria a primeira igreja em Santa Bárbara, São Paulo. E em 1882, a primeira igreja na Bahia. Como nós somos baianos, não podemos esquecer. Foi fundada por Taylor e Antônio Teixeira de Albuquerque. Quem é Antônio Teixeira de Albuquerque? O primeiro batista brasileiro a ser batizado nas águas, com esse padre da igreja católica. E o primeiro batista a ser um pastor brasileiro, com esse padre. Foi o primeiro a ser batizado e o primeiro a ser ordenado como um pastor batista. Olha só o que Deus fez quando chegou aqui no Brasil. Então ele vem e funda a igreja na Bahia de Salvador. E outras igrejas em Maceió, em outros lugares. Ou seja, o cara que estava ali na igreja católica, Deus o chama, o batiza, levanta como pastor para plantar a igreja em solo brasileiro. Então nós não podemos esquecer do nome desse rapaz.
das igrejas tradicionais. E Deus começa a batizar pessoas nas igrejas tradicionais. Pessoas começam a falar em língua, televisão, revelação, profecia. Imagine agora, está acontecendo. Igreja presbiteriana, igreja batista, luterana, qualquer igreja que até a igreja católica, até os irmãos sinceros católicos receberam a renovação espiritual, receberam o movimento, o poder de Deus, que foi chamado de movimento carismático. E aí, Deus só estava batizando pessoas lá de baixo, né? E aí os pastores diziam: esse não é Deus, não. Por que não o pastor é vazado? Só esse povo. E aí Deus se encontra com os pastores mais conhecidos do Brasil. Um homem que tem 4 mil livros sobre a terra, que não acreditava nada disso. Ernesto O'Neill. Enquanto ele estava lendo no seu escritório, Deus me ensina. E ele começa a falar em nós. Recebe o renovo do Espírito Santo. E Deus começa a batizar pastores. Sabe o que acontece? Racha. São excluídos da igreja batista. Se vocês não pararem de profetizar, você não parar de falar em mim, você não parar de falar de revelação, vocês vão ser expulsos. Então não vão ser expulsos. 32 igrejas são expulsas. E eles fazem a Convenção Batista Nacional, ou seja, os batistas renovados, aqueles que receberam o renovo do Espírito Santo. Então essa igreja não é a igreja batista tradicional, aqui é a igreja batista renovada. É a igreja que crê nos dons do Espírito, no poder de Deus operando ainda nos dias de hoje. Você chegar em qualquer cidade e falar um PIB, aí é a igreja tradicional. É o símbolo do peixe. Então, no PIB, primeira igreja batista. Essas igrejas que estão no PIB, eles não creem em coisas estranhas. Eles não creem em profecia. Ele disse a profecia aqui. Eles não creem nesse movimento, tom de curar. Então, quando você for visitar dele e você é pentecostal, você foi para o lá. Porque se você falar língua, você não sei, não, meu irmãozinho. Acho que o irmão não entendeu, não, né? Que eu não tá, o irmão ficar em silêncio. Ou se retirar.